A graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, tome o seu coração em renovo, que o Senhor te restabeleça, te restaure, te revigore. É tempo de revigor da parte de Deus, é tempo de renovo da parte de Deus, de onde nós encontramos, sabe, o peso, encontramos o desgaste. O Senhor nos traz o renovo, só o Senhor nos renova. É Deus quem nos renova, é o amor de Deus que nos transforma. Aliás, é o amor, diga-se de passagem, é o amor de Deus que nos impulsiona. A nossa caminhada, ela continua, a nossa jornada persiste por causa deste amor. Isso é graça de Deus, isso é graça de Deus. A gente quer encontrar razões para compreender certas coisas, não vamos encontrar nenhum entendimento, compreensão humana, porque isso é graça. Isso foge do nosso entendimento, mas tudo isso reflete a grandeza de Deus. E Ele te trouxe nessa noite, Ele trouxe você nessa noite. Eu creio que Ele te traz essa mensagem. Eu creio que Deus cuida de você, cuida da gente, de tal maneira que Ele nos leva a compreensões muito particulares. O Espírito Santo de Deus que ministra, a Bíblia fala do Espírito que reparte com cada um aquilo que apraz a Deus. Imagina o Espírito ministrando sobre o seu coração agora e te dando uma compreensão, um entendimento daquilo que Ele quer tratar com você. Ele quer ministrar sobre a sua vida. Daí a gente entende, percebe essa multiforme graça que se renova sobre a igreja, que paira sobre a igreja, para a gente entender que aquilo que Ele está falando ao seu coração está despertando você para algo novo e está falando algo que de repente no coração do irmão que está do lado é outra coisa, é uma outra novidade, é uma outra revelação. E Deus pega e levanta alguém, tira do monturo e faz assentar entre reis e sacerdotes nessa terra. Deus levanta pessoas como você, como a minha vida. Ele levanta pessoas como nós nessa terra para fazer engrandecer o seu nome. Tudo para a glória de Deus. Você está aqui hoje é para a glória de Deus. De alguma maneira é a glória de Deus que está sendo evidenciada, seja por quem está perto, seja por quem está distante. No mundo natural e sobrenatural, as coisas estão acontecendo para que seja dirigida a Deus toda glória, toda honra, tudo pertence ao Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, faça para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, Ele é bom, generoso o tempo todo. E eu creio nesse amor tão grande que nos traz ao entendimento algo que é tão importante na nossa missão enquanto eclésia, enquanto igreja na terra. E Deus levantou, ergueu a igreja para que cumprisse também esse papel, sobretudo esse papel. O texto que está no livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias capítulo 1, a partir do verso inicial, verso 1. Louvado seja Deus. Que amor, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse, Pai? Oh Deus, bendito seja, Senhor, o teu nome, para sempre, Pai, para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Neemias capítulo de número 1, a partir do versículo também de número 1. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode tomar seu assento.
A Bíblia fala no Salmo 115 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sabe, queridos, Deus nos deu uma terra para que a gente governe sobre ela, para que a gente estabeleça e imponha o reino de Deus, que seja manifesto o reino de Deus e o poder de Deus na terra. Eu quero já te levar à compreensão da responsabilidade que Deus estabeleceu sobre você. Está posta essa responsabilidade sobre seus ombros. Você precisa governar essa terra, você precisa estabelecer o trono de Deus, para que o trono de Deus governe nessa terra, mas através de você. Por isso eu digo, você precisa governar essa terra, você precisa entender que Deus te deu essa terra, Ele deu aos filhos dos homens, e nós temos o poder de estabelecermos quem que vai governar nessa terra, quem vai exercer domínio nessa terra, quem vai exercer autoridade nessa terra. A leitura desse texto nos remete exatamente a essa compreensão, onde é possível mudar a realidade, transformar a realidade, muitas vezes realidades completamente destroçadas, completamente destruídas, realidades completamente acabadas, mas que pelo poder de Deus isso pode ser mudado, é possível disso ser mudado. Quando a gente lê as Escrituras, a gente começa a ver muitas semelhanças, muita similaridade entre o tempo em que ela foi escrita, o texto foi escrito, o fato ocorreu e a nossa realidade de vida. Nós não estamos distantes das Escrituras. Aliás, diga-se de passagem, a Bíblia, por si só, ela se estabelece como instrução de Deus para os homens, ainda que haja quem não creia nela. Ainda que existam pessoas que digam, mas eu não acredito nela. Ainda assim, Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo, ele diz assim: toda palavra divinamente inspirada, toda escritura divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, para corrigir, para instruir, mas em toda a justiça de Deus. Eu entendo que a própria Bíblia diz assim: olha, se apropria disso aqui e assume a sua responsabilidade, se apropria disso e toma o seu papel, assume o seu papel, para que você não viva aquém daquilo que Deus espera de você. E eu vejo sobre a igreja, nesse tempo, nesse recorte de tempo, no instante que a gente vive, momento que a gente vive, diante das circunstâncias das quais nós compartilhamos e vivemos diuturnamente, Deus nos leva a entender exatamente onde está o nosso papel, papel de clamar, papel de orar, papel de chorar, papel de gemer diante de Deus, para que talvez haja ainda a possibilidade dele fazer alguma coisa, mas é o nosso papel, é a nossa responsabilidade nisso. E eu vejo exatamente nesse contexto de transformação de realidade, eu vejo o que está acontecendo com Neemias, porque esse momento da história de Israel e Neemias, na sua condição, o que ele poderia fazer, ele olhar para dentro de si e dizer assim: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer por Israel? O que é que eu posso fazer por Judá? O que é que eu posso fazer por Jerusalém? O que é que eu posso fazer pela minha terra, pela minha gente, pela minha cidade? E nós temos em nossas mãos um poder extraordinário que vem de Deus e pertence ao Senhor para estabelecermos novas estruturas nessa terra. Novas estruturas nessa terra, estruturas onde se estabeleça o reino de Deus, onde o Senhor governe. Nós aceitamos muitas coisas que nós ouvimos na TV, a gente ouve com frequência a respeito do que é a cidade de Salvador, ou a quem pertence Salvador, ou o estado da Bahia, ou todo o Brasil. Nós vemos como as pessoas querem impor a sua percepção a respeito de governo e autoridade sobre a nossa terra. E nós temos o que há de mais precioso, nós temos a palavra de Deus. A melhor ferramenta transformadora de vida é a palavra de Deus. O melhor recurso transformador de vida é a palavra de Deus. Nós temos em nossas mãos o poder e o potencial de transformação de uma realidade. Ou, se você achar que está tudo bem, que está tudo certo, então não tem mais o que fazer, então está tudo tranquilo, está tudo certo. Mas na condição em que a gente vive, que a gente se depara, uma oposição direta ao plano de Deus, ao propósito de Deus, diante da nossa cidade, estado ou país, ou mesmo de todo o planeta, é porque está na hora da gente dobrar os joelhos e dizer: Jesus, chegou a hora de chorar, está na hora de gemer, Pai.
Está na hora de gemer, mas gemer de dependência diante de Deus. O povo tem gemido pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. O povo tem gemido pela dificuldade de vida. O povo tem gemido, tem chorado, e as pessoas estão atravessando dia após dia como se tudo isso fosse normal, e vamos escutando qual é o governo que está estabelecido. Eu falo de governo espiritual estabelecido sobre a nossa terra, e vamos entendendo que isso, olha, já que falam mesmo. Não, nós precisamos ser combativos. Nós precisamos ser combativos. Está na hora da gente levantar uma estaca, uma profunda estaca de estabelecimento do governo de Deus na terra. Para a gente dizer: Senhor, a autoridade é tua. Nós, Senhor, como igreja de Jesus Cristo, apropriados da palavra, nós estamos ligando na terra, ó Deus, aquilo que nós queremos para essa terra, e para esse povo, e para essa gente. Para o nosso povo, a nossa terra e a nossa gente. E essa estaca, Senhor, está firmada em Jesus, na rocha das eras. Mas precisa haver um comando, uma voz de comando na terra, de alguém que diga: Senhor, isso é comigo. Porque na medida que a gente olha a responsabilidade que é nossa, sendo entregue ou repassada na mão de terceiros, a gente tira de nós o que a gente deve fazer. Tiramos de nós mesmos o que precisamos fazer. E nós precisamos sim dobrar joelho. É tempo de oração, irmão. Irmã, é tempo de dobrar joelhos, é tempo de chorar, é tempo da gente estar em unidade, é tempo da gente dizer: olha, não suspende aqui, não é questão de horário, não é mais questão de instrumento, de música, não, bora ajoelhar. Põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. E eu vejo que ainda há esperança para essa terra, ainda há esperança para essa terra. Ainda há muita gente para ter a sua vida resgatada, restaurada. Mas na medida que nós não olhamos para nós mesmos, porque está tudo bem, porque saindo daqui cada um vai para a sua casa, a gente vai viver a vida e vamos tocando a vida como ela acontece. Não, mas a gente agora assume um papel, uma responsabilidade. E é o que a gente apresenta a Deus, é o que a gente pode apresentar a Deus. E eu vejo essa preocupação na vida de Neemias e Esdras. A gente costuma falar a respeito de que eles eram contemporâneos. E se trata de uma única história, de um único relato. E didaticamente a Bíblia divide, está nas escrituras, ali fracionado, o que é texto de Esdras, texto de Neemias. Ali está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, porque Neemias e porque Esdras se permitiram serem sacudidos em seus corações, para que eles se preocupassem com a causa de Israel, da sua terra. Depois de um período devastador de domínio da Babilônia, na sequência, na cronologia dos acontecimentos, depois do governo da Babilônia, do domínio da Babilônia sobre Israel, vem o domínio persa. Aí a gente entende por que Neemias, naquele momento, Neemias era copeiro na Pérsia. O que está fazendo na Pérsia? Os povos se sobrepõem aos mais fracos, os mais fortes aos mais fracos. Mas o que agora ele percebe, ele nota, é que há um grande rastro de devastação em Israel, um grande rastro de tristeza em Israel. A preocupação agora de Neemias é: o que está acontecendo na minha cidade? O que está acontecendo com o meu povo, a minha gente? Será que alguém escapou do cativeiro? E agora, passada essa fase de escravidão, de domínio babilônico, tantos anos de domínio babilônico, o que está acontecendo agora com a minha terra? Alguém estava se preocupando com Jerusalém. Orai por Jerusalém, orai por Jerusalém. O Senhor fala de prosperidade para aqueles que se preocupam com Jerusalém. Eu não estou falando de Jerusalém como um ícone, lendariamente como um ícone, ou como uma ação de idolatria, para alguém achar que não é isso. Se preocupe com as coisas do Senhor, se preocupe com as coisas de Deus. Se preocupe com aquilo que interessa a Deus. Você não escolheu nascer nessa terra, mas Ele deu para você essa terra. Aos filhos dos homens, você faz parte disso. Você homem, você mulher, criança, tendo o seu caráter forjado em seu crescimento e aprendizado das Escrituras. Você que tem uma idade mais avançada, está mais experimentado, mais maduro na vida.
Mas Deus nos deu essa terra. E precisamos estabelecer o governo de Deus sobre essa terra. O que acontece em Jerusalém naquela oportunidade é que Neemias, mesmo entendendo todo o contexto histórico que fez com que Israel estivesse agora chorando as dores da assolação, por algo que ele mesmo reconhece, o próprio Neemias, versículos 6 e 7 do capítulo 1, Neemias reconhece isso. Ele diz: olha Deus, nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor, nós abandonamos seus mandamentos, nós rejeitamos a direção. É alguém que diz assim: eu entendo, eu não vou me voltar contra aquele que me ama e me ensina pela regra natural da justiça, que o que eu estou colhendo agora é fruto do que eu semeei. Mas exatamente nesse contexto da semeadura proporcional e compatível, da colheita proporcional e compatível com a semeadura, é que agora Neemias diz: eu entendo, o nosso povo, Deus, perece. O nosso povo sofre e colhe aquilo que esse mesmo povo plantou. Mas é Neemias dizendo: mas ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Alguém se preocupava, alguém tinha tempo de se preocupar com Israel, alguém tinha tempo de se preocupar com Jerusalém, alguém percebia o quanto aquela carreta destruidora da Babilônia acabou com Jerusalém, mas alguém disse assim: a gente precisa resgatar a nossa identidade. Alguém tem que resgatar a nossa identidade. Eu vou dizer para você uma coisa: Deus colocou sobre os nossos ombros uma responsabilidade. Precisamos resgatar a identidade do nosso povo, da nossa gente. A quem você pertence, de quem você é. De quem você é. Essa cidade, todo o contexto de história do nosso país. Gente, olha para isso. O nosso país, o nosso estado. Isso não é fruto do acaso, não é obra de coincidência, não é. Deus fez algo extraordinário na nossa nação. Quais são as marcas, quais são os registros que se tem a respeito da nossa nação? Como a nossa nação é vista aqui dentro e é vista lá fora? Como enxergam a nossa gente, o nosso povo, a nossa terra? O que vão dizer do lugar onde Deus te plantou? E se Deus plantou você nessa terra, é porque de alguma forma os seus frutos produzidos serviriam para abençoar essa terra. É uma questão natural. E Deus estabeleceu você nessa terra, nessa cidade, estado ou país, para você produzir algo que seja produtivo, benéfico, que seja aprazível para essa terra. Aí vem Neemias e diz assim: como é que está lá? Como é que está a cidade? Alguns escaparam? Como é que estão aqueles que escaparam? Como é que está? Me diz mais ou menos o que é que está acontecendo. Diz o que é que está acontecendo. E ele recebe exatamente esse relatório. E o relatório era: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e em grande desprezo. O muro de Jerusalém fendido, quebrado, destruído, e as suas portas queimadas a fogo. Essa é a Israel desse momento. Essa é a Israel desse momento. Qual é a Israel destruída que a gente tem vivido? Qual é a Israel destroçada que a gente tem vivido? Qual é a Israel completamente desfeita que você tem vivido? Ou pessoas que você conhece que estão vivendo essa Israel? Uma Israel destruída, completamente desfigurada do projeto original de Deus. Projeto de família, projeto de trabalho, projeto de formação, projeto de construção espiritual. Tem Jerusaléns, eu vou pluralizar, mas para você entender, mas tem Jerusaléns destruídas espiritualmente. E diga-se de passagem, uma das razões que levou Israel a esse fundo de poço
de domínio da Babilônia foi o fato de ter se desviado de Deus, da presença de Deus, foi ter rejeitado a direção de Deus, foi ter abandonado os mandamentos do Senhor. Estaremos fadados a uma vida destrutiva, completamente depreciada, se nós não estivermos andando de acordo com os preceitos do Pai. Entraremos exatamente num viés de Jerusalém destruída. Mas eu vejo pela vida de Neemias e pela razão que o levou a buscar algo diferente, a transformar aquela condição, aquela realidade, eu vejo que algo ele fez que pôde acontecer e que mudou realmente. Por que não modelar o que ele fez? E ele diz o que ele fez. No momento que ele toma conhecimento do que está acontecendo, o que ele faz é fazer uso dos recursos que ele podia fazer naquele instante. O que ele podia fazer naquele momento, senão fazer o que ele fez? E ele diz assim: depois que eu ouvi essas palavras, eu me assentei. Sabe que quando a Bíblia diz assim, eu me assentei, é alguém que para de fazer o que estava fazendo, é alguém que se importa. Nós estamos vivendo um tempo em que é necessário que existam pessoas que se importem. Pessoas que se importem. Pessoas que queiram se preocupar com aquilo que te machuca. Pessoas que se importem com as necessidades dos outros. Pessoas que se importem com a realidade espiritual da sua comunidade. Sabe quando a gente fomenta na igreja as ações de evangelismo e a gente sai e visita, nós fazemos isso porque a gente entende que há uma razão muito especial de sacudir espiritualmente as pessoas. Não tem nenhuma outra razão. Eu vou dizer para você uma coisa: não tem nada, absolutamente nada que o homem possa fazer que mude, transforme a sua realidade de vida. Independente de qualquer benefício produzido por planos de governo, sejam eles quais forem, o que pode transformar a história de um povo é um povo que se reclina e reconhece Deus, o Senhor, como seu Senhor e o seu Rei e o seu Deus. Fora disso não tem como. E a Bíblia diz: fora do Senhor não há Salvador e não há salvação. Fora dele não tem como se encontrar uma razão justificável para que a gente possa encontrar uma saída. O profeta Joel, tem uma passagem do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, é a mesma que está lá em Romanos 10, 13. E a Bíblia diz assim: porque se alguém, e será que se alguém clamar ao Senhor, se alguém buscar ao Senhor, se alguém se enveredar em se encontrar com Deus, vai ser salvo. Vai ter salvação. O que a Bíblia quer dizer tem chance sim, tem uma possibilidade, a gente pode mudar isso. A gente pode mudar isso. E se eu consigo entender isso, se eu consigo internalizar que isso agora está nas minhas mãos, eu quero dar para você aquilo que compete a você. Isso é sua responsabilidade. Eu não sei você, mas se eu assumo a responsabilidade, se eu recebo de Deus uma investidura de que está sobre os meus ombros fazer alguma coisa, eu diria assim: Pai, o que tenho que fazer eu vou fazer. Pai, o que eu preciso fazer eu vou fazer. É sobre você se sentir tocado por alguma coisa que importa a Deus, por alguma coisa que a Deus interessa. É sobre você se sentir partícipe, se sentir parte de um projeto. É porque a gente vive um pouco de tempos sombrios, onde as pessoas não se motivam mais por isso. Talvez eu diga para você assim: ó, Deus quer contar com você, e você vai dizer para mim: amém, amém. Quem sabe num outro tempo a gente ouviria assim: Deus quer contar com você. Alguém diria: Pai, conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu imagino que quando o profeta Isaías foi incendiado para dizer ao Senhor: olha, Senhor, eis-me aqui. Imagino que ele não falou assim: estou aqui, né? Fazer o quê? Se tiver ninguém para mandar, manda eu. Se tiver ninguém para fazer, eu faço. Não tem quem se interesse. Eu também não. Mas se não tiver ninguém, eu faço. Espiritualmente a gente vive meio que esse tempo. Porque está faltando alguém dizer assim: está mexendo comigo.
porque está mexendo com as coisas do meu pai. Está mexendo comigo porque está mexendo com as coisas do meu pai. Está mexendo comigo sim, porque está mexendo com as coisas do meu pai. Eu vejo essa realidade na vida de Neemias. E quando ele toma conhecimento de que está tudo acabado, quem conseguiu escapar está vivendo na miséria. Está vivendo na miséria. Neemias diz: olha, o meu povo pecou, eu pequei também, Senhor. Eu não estou fora desse negócio, porque ele entende que havia uma responsabilidade sobre ele, da qual ele não poderia se eximir. Eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos pecando, porque a realidade de vida que nós passamos, a nossa nação passa, é fruto de descomprometimento com Deus. Irmãos, isso é chocante, mas precisa chocar. Precisa chocar. Porque o governo de Deus se estabelece na unidade do corpo. E onde a grande divergência e divisão é exatamente dentro do segmento daqueles que se dizem igreja, mas nunca entenderam que era ser igreja. Porque quando a gente fala de ser igreja, eu preciso entender que igreja me leva a entender, a compreender que o que é mais importante na minha vida e daquilo que eu possa fazer é aquilo que interessa a Deus. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como a gente fala desse texto de Gálatas 2:20? Como a gente fala desse texto? Porque quando a gente tira a nossa roupa, as nossas vestes e começa a colocar as vestes de Cristo. Agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É o que interessa a Deus, não é o que me interessa. E Neemias diz assim: me interessa agora olhar como é que está Jerusalém, porque Jerusalém interessa a Deus. Me interessa, é interessante eu me preocupar com Jerusalém, porque Jerusalém preocupa a Deus. Deus está esperando que alguma coisa diferente aconteça em Jerusalém. Mas se alguém não fizer, não tem problema, eu vou fazer. Diga-se de passagem que o que mais Neemias encontrou foi oposição, foi divergência, foi problema. Na sua jornada, na sua incursão, no seu empreendimento de restauração dos muros de Jerusalém. De igual modo Esdras, quando a gente fala do templo. Mas eles entenderam a responsabilidade de restaurar politicamente Jerusalém, restaurar socialmente Jerusalém, restaurar espiritualmente Jerusalém. Jerusalém era uma terra devastada, sem identidade, sem referência, sem valores. Afinal de contas, qualquer pessoa que perde identidade, ela perde a referência de valor. Aí você precisa olhar para dentro de você e dizer: olha, eu sei quem eu sou, sem que isso seja arrogância. Você olha para dentro de você e diz assim: ó, eu sei de quem eu sou filho, de quem eu sou filha, eu sei quem é o meu dono, eu sei quem governa sobre mim, sem que isso transpareça como alguma coisa ligada à arrogância. Não, é você saber quem é você, isso é identidade. Isso é identidade. Eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus espera de mim. Eu conheço o meu pai, eu me relaciono com o meu pai, eu sei o que ele deseja que eu faça. Eu sei o que eu não estou fazendo. Aliás, o que acontece com Neemias é que dentro desse reconhecimento ele diz: olha, eu pequei. Eu também pequei, pai. Nós estamos falhando como povo. E para que a gente não sustente um troféu, ainda que cada um tenha que responder por si mesmo ao Senhor, mas para que nós não ergamos um troféu de conquista alcançada e de objetivo consumado, porque a sua vida com Deus e porque o seu tempo de comunhão com Deus, de leitura das Escrituras e de oração, eu quero dizer para você que ainda existe um mundo que precisa de você. Ainda existe uma terra que precisa de você. Então não acabou. Não acabou ainda. Esse troféu ainda não é o troféu para você dizer: olha, Senhor, olha, conquistei, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Não acabou a carreira, irmão. Não tem troféu porque o campeonato continua. Não tem troféu porque tá andando, está avançando. Não tem como você achar que terminou. Não tem. E Neemias, ele percebe que é a hora de fazer alguma coisa.
Não tem quem faça, um povo destruído, sem identidade, um povo sem valores. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu quero perguntar para você hoje, e se não tiver ninguém para fazer, será que Deus vai poder contar com você? Será que Deus vai poder contar com você? De verdade, no seu íntimo com Deus? Será que Deus vai poder esperar alguma coisa de você? Será que Ele vai colocar os olhos dele sobre a terra? E a Bíblia diz que Ele coloca os seus olhos sobre a terra à procura dos verdadeiros adoradores. E alguém que se propõe a ser um adorador é alguém que precisa se preocupar com as coisas que agradam ao rei. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Talvez até as pedras clamando. Mas alguém vai ter que fazer alguma coisa. E Neemias para. A Bíblia fala que ele para, ele se assenta, ele chora. E ele começa a lamentar, ele chora, ele jejua. O texto que a gente leu fala dele jejuando, dele tentando fazer alguma coisa, dele se esforçando, dele se esmerando, dele se preocupando. E depois uma ação direta, porque quando ele vai a Jerusalém, ele vai para realizar alguma coisa. Volta de Jerusalém, ele volta para a Babilônia, depois são 12 anos. Volta novamente para Jerusalém, porque ele entendia qual era a missão, qual era a responsabilidade. Eu vejo persistência nisso, eu vejo resiliência. Eu vejo alguém que diz assim, olha, o povo está dividido, porque ele encontra uma Jerusalém dividida. Imagina numa situação de caos, de crise. A realidade de pessoas que se encontra num ambiente de crise é, o que é meu. A polarização num tempo de crise. Quem tem alguma coisa que conseguiu ainda preservar, mantém. Quem não tem, está querendo ter. Vai buscar onde? Vai buscar de quem tem. Conflito, polarização. Gente que quer uma coisa, gente que não quer. Gente que tem e não divide. Gente que não tem nada e quer que seja dividido. Um povo em guerra, internamente em guerra. Um povo conflituoso. E Neemias olha para isso, tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se tudo isso que eu falei para você te fez lembrar de algum povo, te fez lembrar de alguma gente, te fez te lembrar de alguma forma que a gente precisa fazer alguma coisa, está mais perto de você do que você pode imaginar, está mais próximo de você do que você pode imaginar ou possa imaginar. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso precisa te vestir de uma responsabilidade enorme. Se o meu povo, lá de 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é porque está faltando alguém que se humilhe. E orar, é porque está faltando alguém que ore. E se converter dos seus maus caminhos, é porque está faltando gente que reconheça que está pecando e diga, não quero mais isso. E buscar a minha face, é porque tem gente que não está buscando. Aí ele diz, eu vou ouvir do céu. O que Deus está dizendo é, eu não deixei de escutar a terra, mas a terra não fala comigo. Eu não deixei de escutar a terra, mas a terra não fala comigo. E o dialeto de Deus, a comunicação nossa com Deus, eu preciso dizer para você, é por oração, é por clamor, é por intimidade, é por busca, é por profundidade. Não é relacionamento raso, é relacionamento profundo. Isso é casamento. Isso é casamento. O Senhor chamou a igreja para ser sua noiva. E para consumar todas as coisas, a consumação dos séculos, é o crivo de Deus num projeto eterno, que não se acabou no tempo, mas é um projeto de relacionamento permanente, da eternidade. Igreja com Ele na eternidade. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso é para sempre, isso é casamento. Isso é casamento. Agora imagina uma relação, um matrimônio, onde as partes não se preocupam umas com as outras, onde o marido não se importa com a mulher não se importa com o marido. Que raio de casamento é esse? Aí o Senhor, Ele está diante da igreja, sua noiva. E Ele coloca como provedor, Ele se põe como protetor, Ele se estabelece como a guarda sobre a sua igreja e como referência, como parâmetro. Daí a gente entender sempre, irmão,
sempre vai ser homem e mulher. Acabou, acabou. Porque é na figura do varão que a esposa vai encontrar proteção, preservação, atenção, cuidado, segurança e referência. A igreja está diante do seu amor eterno, onde a gente tem provisão, proteção, preservação, atenção, cuidado, referência, para sempre, para sempre. Olha para Ele. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se não orar, se não se desviar dos seus maus caminhos, se não buscar a presença de Deus, se não reconhecer os seus erros, a gente não vai ouvir, e os céus serão como os céus de bronze. A nossa oração não vai passar do teto. E vamos refutar a deidade de Deus. Vamos questionar se realmente Deus está olhando para a terra, se realmente o Senhor está respondendo, se realmente Deus está fazendo alguma coisa. Onde estão os problemas? É em Deus ou é no homem? Mas se não houver alguém que reconheça e diga: eu sou pecador, eu careço da graça de Deus, eu careço do amor de Deus, eu careço da misericórdia de Deus. Neemias, ele vê uma terra destruída, ele disse: Senhor, nós erramos, eu pequei também, Senhor, eu estou nesse meio, nesse balaio, eu estou nesse pacote. Porque o homem se enche de vaidade, e a Bíblia fala em Eclesiastes a respeito de tantas coisas que são vaidade. E o homem constrói o seu próprio altar, o altar para a sua própria destruição, na sua vaidade, no seu orgulho, para achar que o que você faz, ou você acolher alguém. Tem gente que se vangloria por ajudar alguém a fazer, a ter alguma coisa. Isso não é vanglória, você não está fazendo mais nada além da sua obrigação. É o que Deus espera de você. Aliás, a gente começa a viver tanta coisa distante do que a gente deveria viver de fato, que quando a gente consegue fazer, a gente acha que aquilo é a oitava maravilha do mundo. Deus espera que você se coloque, Deus espera a nossa posição de igreja, para a gente olhar como Neemias olhou para a sua identidade. Ele olhou para a sua identidade e disse assim: eu estou fora desse negócio. É como você pegar a sua carteira, seu registro, vamos falar do documento. Você olha o documento, no seu documento tem sua foto, tem seu nome, nome dos pais, tem ali uma série de dados referentes a seu registro, está lá sua foto. Eu imagino o Neemias pegando um documento como esse, para você entender. Neemias pegando um documento desse e dizendo assim: olha, o nome é meu, o nome do pai é o meu, da mãe é o meu, está tudo aqui, parece comigo, mas eu olho para a foto e não é a minha cara. Porque está faltando alguém que coloque a cara. Deus está esperando alguém que dê a cara. Alguém que dê a cara. E se alguém te bater numa face, dá outra. Ele está esperando que alguém diga: eu vou me importar com as coisas do reino, eu vou me importar com as coisas do Pai, eu vou buscar as coisas que interessam ao Senhor. Eu preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar com a minha cidade, preciso me preocupar com a minha terra, preciso orar pelo meu povo, preciso orar pela minha cidade. A cidade de Salvador, que tem o nome de Jesus, Salvador. Ele é o Salvador. De onde você é? Eu sou de uma terra que tem o nome de Jesus. Ele colocou o nome dele na nossa cidade. Ele estabeleceu o nome dele sobre a nossa cidade. Quer gostem, quer não gostem. E se amanhã ou depois aparecer um louco querendo fazer alguma coisa diferente, querendo mudar, isso está firmado. Isso é um fundamento. E o nome de Jesus já é o fundamento, é a fundação da história do nosso povo, da nossa gente. O nome dele está nessa terra. Não se muda isso, porque não se pode voltar atrás e mudar a história. Não dá. O nome dele está firmado para sempre. Alguém que se preocupe. Alguém que se preocupe. Ah, meu povo, a minha gente, a minha terra,
Texto de Jeremias capítulo 29, versículo de número 7. A Bíblia fala a respeito de se busca a prosperidade da cidade. Busca a prosperidade da cidade para a qual vos deportei, e ore ao Senhor. É o profeta Jeremias dizendo assim: olha, quando você não estiver na sua terra, saiba reconhecer onde você está. Identifica onde você está, você vai entender o valor da sua. Sabe, não cospe fogo, não reclama, não murmura, não rejeita. O texto diz assim: a prosperidade da sua terra depende da maneira como você se porta na terra alheia. Eu fico imaginando Neemias, por que ele foi tão diligente? Estava fora da sua terra, mas ele estava preocupado com a terra dele. Mas ele é diligente. E mesmo quando ele vai cumprir a sua missão, o seu propósito diante de Deus, da restauração dos muros de Jerusalém, ele está em retidão diante do governo persa. Ele não rejeitou o fato de ele estar numa terra que não era dele. Onde ele estava, ele tinha a ideia, ele tinha a noção do que dependia Jerusalém, a respeito da postura dele, do comportamento dele. O comportamento dele. Sabe o que eu vejo nisso? Que a nossa terra depende de como você tem cuidado de tudo na sua vida. Tudo na sua vida. Eu falo com muita frequência aqui na igreja coisas que a gente aprende no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento de vida. A gente aprende a viver para nós mesmos, né? Aprendemos assim, vivemos para nós mesmos. Vivemos para que a gente tenha o melhor estudo, a melhor capacitação, para a gente ter o melhor emprego e a melhor renda. É assim que a gente é condicionado. A vida é assim. Faça o seu melhor, estude, se aperfeiçoe, cresça, se desenvolva, se aprofunde, para que você tenha os melhores empregos, para que você tenha as melhores posições socialmente falando, para que você tenha destaque. Ninguém para dizer assim: se preocupa com a sua cidade, se preocupa com a sua terra, aquela que Deus deu aos filhos dos homens. As pessoas querem extrair da terra. De repente alguém que diz assim: olha, o que eu consegui conquistar e realizar aqui, eu vou fazer, e eu vou fazer uso para o meu próprio deleite. Para o meu próprio deleite. Pedis e não recebeis. Lembra do texto lá de Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes os vossos próprios deleites. Imagina Neemias numa terra que não era dele, mas ele entendendo que precisava orar, clamar, que ele precisava chorar por uma Jerusalém que estava destruída, uma Jerusalém que estava acabada. Mas a Bíblia fala, o texto fala que ele se preocupou. A Bíblia diz que ele se preocupou. Preciso me preocupar com essa terra. Eu preciso me preocupar. Eu preciso colocar nas minhas orações a cidade de Salvador. Preciso colocar nas minhas orações o meu estado, o estado da Bahia. Preciso colocar na minha oração os outros estados da federação. Preciso orar pelo meu país. Preciso orar pelo meu continente, pela terra. Preciso orar pelo planeta. Preciso fazer alguma coisa. Mas Deus está esperando que alguém faça alguma coisa. Que alguém tome alguma atitude. Que alguém diga: Deus, eu me importo. Eu me importo. Se tem alguém que não se importe, Pai, eu me importo. Eu me importo. Ele parou para se preocupar com aquilo. Lamentações, capítulo 3, versículo 51. Os meus olhos me afligem por causa de todos os moradores da minha cidade. Os meus olhos me incomodam. Eu estou inquieto por causa dos moradores da minha cidade. Eu vejo esse texto de Lamentações de Jeremias exatamente encaixado na vida e na realidade de Neemias. Eu não consigo me aquietar vendo a condição em que está a minha terra. E Deus te entregou uma ferramenta que muda, que transforma uma realidade. Você pode fazer isso. Diga: eu posso fazer tudo aquilo que Deus diz que eu posso. E o Senhor te municiou das armas do Espírito para você combater o combate do Espírito, para você reivindicar e usar
de forma apropriada, adequada, a língua profética que Ele te deu. Ele te deu uma língua profética. Alguém pode dizer assim, mas é o que eu disser que é a língua profética? É o que você disser que estiver compatível com a vontade de Deus. E Deus estabeleceu sobre a sua criação uma língua profética. Deus te deu uma língua profética. Então se alguém diz assim, olha, eu vou profetizar sobre alguma coisa que não tenha nada a ver com Deus, tenha certeza, isso vai para o ralo. Não vai para lugar nenhum isso. Não tem poder você sobre a vontade soberana de Deus. Mas se você usa a sua ferramenta profética para você declarar o que Deus espera que você faça, você vai ter de Deus a chancela, é isso que Ele está esperando. Os céus aguardam as ordens da terra, irmão. É Deus dizendo, eu quero carimbar aqui, ó. Mas alguém vai ter que ligar isso na terra. Alguém vai ter que ligar isso na terra. Isso é lícito. Isso é justo. Isso é de boa vontade, índole e fé. Então, se tudo isso está encaixado, estou esperando somente que alguém fale, que alguém cele isso na terra. E se for ligado na terra, vai ser ligado no céu. Neemias sela uma história diferente para o seu povo. E não foi fácil, mas ele sela uma história diferente para o seu povo. As suas lágrimas, o seu choro. O seu choro. A Bíblia fala de Jesus chorando sobre Jerusalém. Jesus chega em Jerusalém, depois de tanta oposição, de tanta rejeição. Jesus chega em Jerusalém e chora. Porque ele não está... o choro não é por conta da rejeição que ele sofreu. O choro é do desvio do propósito. Nessa terra existe um povo que está se desviando do propósito. Tem coisas que a gente quer trazer para o pessoal, né? O que me agrada, onde eu sou beneficiado, onde alguma coisa boa acontece sobre mim, não. Quando a gente olha para isso, a gente deixa de olhar para aquilo que de fato interessa. Mas quando a gente olha para aquilo que interessa a Deus, nós colocamos em segundo plano as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. E a gente começa a olhar para aquilo que realmente interessa a Deus, que realmente tem parte com Deus. Jesus olha para Jerusalém e vê um povo que se desviava do propósito, do plano. Aquilo que machucava ele, a rejeição, o distanciamento das pessoas, a repulsa das pessoas, não era isso. Não era isso. Jesus olha um povo desfigurado, um povo que perdeu sua identidade. Imagina Neemias se deparando com um povo sem identidade. Preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele chora. E ele chora. E ele se lamenta. E ele jejua. É como se ele dissesse: Deus, eu estou fazendo o que me cabe agora. Até o momento que o Senhor me der uma outra direção, estou fazendo o que me cabe. E naquele momento era o que cabia. O choro, o jejum, o pranto, a lamentação, para que depois ele pudesse consumar o projeto. 52 dias de construção dos muros de Jerusalém. 52 dias. Tem alguém que está pronto para restaurar muros que estão fendidos? Alguém pronto para restaurar muros que estão destruídos? Tem alguém que está disposto a ser o Neemias do século 21? Dizer: Pai, eu estou preparado para chorar, seja por quem for, para lamentar, para jejuar, para buscar, seja como for, de que maneira for, e se necessário for, arregaçar as mangas para mobilizar pessoas, para sacudir o coração de gente nessa terra, para que elas se reencontrem em Ti, elas se reencontrem, elas saibam quem elas são. Você está pronto para isso? Capítulo 6 de Neemias. Capítulo 6 de Neemias. Depois dos inimigos que conspiraram, contra Neemias,
dizendo, versículo 9, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Pai, disseram que eu não conseguiria, mas Senhor, esforça as minhas mãos. Pai, disseram que não tem chance, que não tem jeito. Os Tobias e os Sambalates se levantaram contra mim, mas Pai, esforça, fortalece as minhas mãos. Pai, fortalece as minhas mãos. E eu imagino Neemias dizendo, porque mais do que qualquer coisa, existe um coração cuja intenção é te servir. Existe um coração cuja vontade é te servir. E não tem absolutamente ninguém que possa parar um coração mergulhado num propósito. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a olhar para dentro de si e dizer, Senhor, o Senhor pode contar comigo nessa terra. O Senhor pode esperar a minha vontade de servir, a minha vontade de me doar, de me entregar ao Senhor, de me dedicar ao Senhor, de fazer as coisas, Senhor, que possam trazer, que possam agregar ao reino, que possam agregar ao reino. Quem está pronto para isso? Quem está acordado para isso? Quem está acordado para isso? Deixa o Espírito despertar a sua alma.